Em conversa com irmãos evangélicos, é comum ouvir deles a seguinte frase: mas temos que congregar. Tem que haver uma cobertura espiritual sobre nós. Geralmente dizem isso quando digo que não faço mais parte de uma instituição religiosa, seja ela qual for. A questão não é deixar ou não de congregar, e sim o que é congregar. Quando um evangélico diz que não se deve abandonar a congregação, na verdade ele queria dizer assim: não deixe de ir à igreja-templo, não deixe de ter a cobertura espiritual do pastor que lá ministra a palavra de Deus, não deixe de tomar a ceia porque ela é o medidor espiritual do crente, não deixe de entregar o dízimo na igreja porque senão o devorador vem e come tudo. Não deixe de frequentar todos os eventos, senão você esfria na fé, principalmente o culto de doutrina, ou seja, existe uma preocupação em passar de geração em geração a tradição doutrinário-ritualísticas. Enfim, antes de falar do texto predileto que trata do assunto no Novo Testamento, eu quero falar da congregação segundo Jesus. Eu não consigo ver na fala de Jesus a intenção de formalizar um lugar onde pessoas pudessem sempre estar se reunindo e limitando toda a sua vida religiosa a esse lugar. Não consigo ver um credo a ser aprendido a não ser o amor. A congregação de Jesus não tinha paredes, nem bancos, nem credos. Ela acontecia enquanto ele caminhava pela Palestina. Umas vezes no Mar da Galileia, outras vezes a caminho de Cafarnaum, outras no caminho de Cesareia, de Filipe, outras vezes no templo, outras nas sinagogas, enfim. Congregar para Jesus não é ajuntamento quantitativo, e sim relação pessoal no caminho. É certo que ele parava, pregava, curava, mas sempre sem fazer do lugar um tabernáculo de fé. Ele mesmo disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A congregação de Jesus acontece enquanto vivemos, trabalhamos, brincamos, pecamos, é na vida. Teria outros exemplos para citar, como o da mulher samaritana doida para que Jesus dissesse onde era o lugar da bênção, Pedro no Monte da Transfiguração querendo fazer a tenda da revelação. Enfim, a moçada estava sempre querendo que ele fincasse o pau da institucionalização, mas ele foi um peregrino. Estava de passagem como nós também estamos, mas nós sempre queremos ter um lugar, e ele não. Chegando ao texto que é geralmente citado, Hebreus capítulo 10 e versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Congregação, ou em outras traduções, igreja e assembleia. No grego seria epsinagoge. A palavra grega para reunião é epsunagoge. A palavra, literalmente, é um verbo que significa sinagogar. Ela é composta do prefixo grego epi, com a palavra sungoge, de onde tiramos nossa palavra transliterada para português, sinagoga. EPI significa super, imposição, o que é de cima, mais alto que, o mais alto, sobre. Sunagoge significa um encontro, reunião, um ajuntamento. Colocando estas duas palavras juntas, epi-sunagoge significa a sinagoga de cima, o mais alto encontro, a mais alta reunião, o mais alto de todos os ajuntamentos. Trata-se de algo muito maior do que coletar muitos corpos viventes em um lugar. É uma reunião em um lugar mais elevado, em um plano mais alto, nos lugares elevados do espírito e na mais elevada verdade. É um ajuntamento em uma dimensão na parte de cima. Indica uma reunião no espírito, como Paulo também testificou. E nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2 e versículo 6. Dezenas de milhares. Sim, dezenas de milhões de crentes reunidos juntos em edifícios religiosos todos os domingos pela manhã, e porque eles fazem o esforço de levantarem da cama, prepararem a família e se dirigirem para um assento confortável, estão convencidos de satisfazerem os requerimentos da ordem divina, não deixando a nossa congregação. Meu amado,
Eles nem mesmo tocaram a orla da veste desta verdade. Não vivemos para abandonar ou negligenciar aquele maravilhoso assento que temos juntamente com Cristo nas regiões celestiais. É precisamente isso o que aquela passagem está dizendo. Hebreus 10:25 é nada mais do que palavras mortas até que sentemos na presença do Pai, unidos em adoração com espíritos afinados e compartilhando daquela santa comunhão adentro do véu. Somente quando o Espírito chama para o Espírito é que as profundidades da verdade eterna são abertas. A multidão que se reúne toda semana para cantar, ensinar, etc., nunca descobriu a gloriosa e eterna realidade daquela sinagoga de cima. Eles não se encontram ou ministram ou vivem daquele mais alto lugar celestial da sua vida. Quando nos reunimos com uma companhia de eleitos, não devemos pensar neles como sendo todos aqueles com os quais adoramos e ministramos. O verdadeiro sacerdote é alguém de uma grande multidão alegre que consiste no templo espiritual construído com pedras vivas de homens e mulheres redimidos e transformados. Como os sacerdotes no santuário celestial, o verdadeiro tabernáculo que é de cima, somos apenas parte de uma grande e universal congregação que consiste de todos os santos eleitos que viveram antes e aqueles que vivem agora, reunidos em todas as eras e em todas as partes do vasto universo de Deus. O pregador, o prisioneiro, o viajante, a mãe, o rei, todos se encontram no reino espiritual, adoram e ministram daquele lugar. Todos são sacerdotes, e lá está o sumo sacerdote da nossa confissão, que tem nos estimulado desde os céus e vive sempre como o ministro do santuário celestial. Ele é um ministro do verdadeiro tabernáculo. E assim somos nós. Ele nos ressuscitou e nos fez assentar juntamente com Ele nestes lugares celestiais. E Ele nos fez para sermos reis e sacerdotes. Não é na igreja no domingo pela manhã que conhecemos o poder deste sacerdócio. É em espírito e em verdade. É reunido na sinagoga de cima, em realidade interior. Todo momento, em todo lugar, toda situação e circunstância quando vivemos, andamos e nos movemos em seu reino. Todo aquele que é igreja porque é de Jesus, com consciência da comunhão sincera do amor humano, nunca deixa de se congregar, posto que mesmo fora da instituição, nunca deixam de buscar vínculos humanos de fé. Igreja são 2 ou 3 reunidos em seu nome. O que mais é igreja? Sempre haverá público e necessidade pagã de um grande templo. São as pirâmides do cristianismo. Entretanto, se ainda houver uma revolução do amor de Deus no mundo pela expressão explícita do povo igreja, esta será através de milhões de pequenos grupos, de amor singelo, de pregação com vida e mediante a prática da existência de serviço humilde. Jesus disse: "Eu vos dei o exemplo, e mais, se vocês se amarem, o mundo crerá que fui enviado." O mais é escândalo contra a simplicidade do Evangelho e contra os ensinos e modos de Jesus, o Mestre e Senhor. Ora, como o meu compromisso é com Ele, não tenho alma a doar a qualquer imitação. Devo dizer que a fé em Jesus não se abrigou em nenhum templo, até o 4º século. Portanto, por mais de 300 anos, os cristãos não tiveram nenhum templo, nem sentiram falta de nada. E mais, foi o tempo mais feliz que a igreja já experimentou na história, apesar das muitas perseguições. Creio que o que se deve fazer é revolucionariamente simples. Sem propósito, objetivo ou missão, as pessoas deveriam voltar a se reunir em casas de amigos para orar, ler a palavra, louvar com singeleza no coração, partir o pão, meditar e ensinarem-se umas às outras conforme o dom de cada um. E ninguém deveria ser nada nesse grupo, exceto de acordo com o dom da graça recebido. Foi assim que a igreja viveu até o 4º século.
De lá para cá se estabeleceu um modelo que o